Ao longo da história da humanidade, inúmeras pessoas encontraram seu fim das maneiras mais perturbadoras possíveis. Alguns exemplos, no entanto, se destacam, provavelmente devido à crueldade ou à forma agonizante de sua morte. No vídeo de hoje, vamos analisar 3 dos casos mais perturbadores de como alguém pode deixar esta existência mortal. Nosso primeiro exemplo será a execução brutal de Robert François Damien. Esse aspirante a assassino tentou matar o rei Luís XV da França em 1757 e, por isso, foi torturado e executado como se tivesse conseguido. O motivo pelo qual Robert tentou matar o rei da França é desconhecido, mas sua morte continua sendo um dos exemplos mais cruéis de tortura e execução. A vida de Robert, antes de tentar assassinar alguém sem sucesso, parecia totalmente comum. Ele passou grande parte da vida trabalhando como empregado doméstico, mudando de emprego e constituindo uma família. Durante a década de 1740, Robert mudou de emprego com mais frequência, desenvolvendo comportamentos erráticos e eventualmente roubando de seus empregadores em uma época em que estava afastado de sua família. Ele era conhecido por falar sozinho à noite, sangrar a si mesmo para remover o sangue ruim e beber em excesso. No dia 5 de janeiro de 1757, enquanto o rei se dirigia à sua carruagem no Palácio de Versalhes, Robert fez sua jogada. Ele passou pelos guardas do rei e colidiu com o monarca. Nesse momento, Robert esfaqueou o rei Luís com uma pequena faca de bolso, antes de tentar fugir. Inicialmente, o rei acreditou que tinha apenas levado um soco. Só quando foi tocar o local do impacto é que sentiu e viu sangue. Luís sofreu um ferimento superficial entre as costelas, mas fora isso, não ficou ferido. Roberto não esfaqueou o rei várias vezes, e graças às roupas grossas de inverno do rei, ele permaneceu praticamente ileso. Roberto foi logo capturado e levado para ser torturado. Acreditava-se que Roberto poderia fazer parte de uma conspiração maior para assassinar o rei. Suspeitava-se que Roberto poderia fazer parte de um grupo jesuíta da Reforma Católica ou que estava agindo em nome dos altos tribunais. Como ambos os grupos tinham problemas com o rei, embora nenhum motivo definitivo tenha sido estabelecido e nenhum outro membro de uma conspiração tenha sido encontrado. A evidência que existia para isso estava em grande parte focada no seu trabalho, como servo doméstico para um colégio jesuíta. Durante seus 50 interrogatórios, ele afirmou que havia planejado matar o rei cerca de 3 anos antes e que sua inspiração para a tentativa de assassinato veio de todos ao seu redor, não de uma fonte específica. Nenhuma consideração foi dada ao seu estado mental antes do ataque e muita ênfase foi colocada na possibilidade de alguma conspiração política maior. Mesmo que o ataque não tenha matado o rei, Roberto foi condenado como se tivesse. Sua execução seria um grande espetáculo das consequências de atacar o monarca designado por Deus. No dia 2 de março de 1757, ele foi levado diante da multidão para ser executado. Antes de sua morte, a carne de Roberto foi arrancada de seu corpo. Alicates especialmente feitos foram usados para arrancar a carne de seus braços, peito, coxas e panturrilhas. Depois que a carne foi removida, uma mistura de chumbo derretido, óleo fervente e cera derretida foi derramada sobre sua pele. Foi relatado que Roberto gritou de uma forma que perturbou profundamente aqueles que estavam presentes. O carrasco responsável por administrar o castigo teve dificuldade para remover a carne, às vezes precisando fazer várias torções para arrancar a quantidade desejada. O próximo passo foi lidar com a mão que ousou atingir o rei. Ela foi queimada com enxofre, porém, as chamas usadas eram de baixa intensidade, o que fez com que apenas as camadas superiores da pele fossem queimadas. E por fim, cordas foram amarradas nos braços e nas pernas de Roberto, e ele seria esquartejado por 4 cavalos puxando em direções diferentes, no que é chamado de esquartejamento. No entanto, a tentativa foi mal executada. Os cavalos que puxavam não conseguiram despedaçá-lo. Após 15 minutos, mais 2 cavalos foram adicionados, mas ainda assim,
o resultado desejado não foi alcançado. Foi então decidido que as coxas de Roberto seriam cortadas para facilitar o processo. Só quando a carne foi cortada até o osso é que os membros de Roberto se soltaram. Quando os padres foram atender Roberto, ele foi declarado morto, mas alguns relatos insistem que ele ainda estava vivo, mesmo quando seu corpo despedaçado foi jogado no fogo para ser reduzido a cinzas. A execução de Roberto foi brutal. Seu corpo foi profanado e destruído para que todos vissem. É um exemplo perturbador das punições infligidas àqueles que cometeram traição, regicídio ou atentado contra um rei. A execução de Roberto encapsula o poder exercido pela monarquia e a extrema dissuasão empregada para mantê-lo. Nosso próximo exemplo é o de Baltazar Gerard, o homem que assassinou Guilherme, o Silencioso. Matar um membro da realeza era visto como uma afronta a Deus. Como essas pessoas eram consideradas governantes por direito divino, tais atos de regicídio atrairiam os castigos mais severos. Então, por que Gerard decidiu matar Guilherme, o Silencioso? No final dos anos 1500, Guilherme, o Silencioso, era um dos principais defensores da reforma protestante e se rebelou contra o controle espanhol nos Países Baixos. Guilherme buscava aumentar o poder da nobreza holandesa e pôr fim à perseguição dos protestantes pelos governantes católicos espanhóis. Em 1581, as províncias dos Países Baixos declararam independência do domínio espanhol. Nesse mesmo ano, o rei da Espanha colocou uma grande recompensa pela cabeça de Guilherme, o Silencioso, e ele foi declarado traidor da fé católica. Gerardo começou a tentar reivindicar a recompensa. Primeiro, ele se alistou no exército de Luxemburgo na esperança de se aproximar de Guilherme, embora esse encontro nunca tenha acontecido. Só em 1584 que Gerardo tentou novamente seu plano de verdade, após não conseguir financiamento de um patrocinador espanhol. Em vez disso, ele se apresentou a Guilherme. Fingiu ser filho de um protestante martirizado da França, que havia caído em desgraça. Recebendo uma quantia em dinheiro como doação, em vez de comprar as roupas que dizia precisar, Gerardo comprou um par de pistolas de pederneira. No dia 10 de julho, Gerardo voltou ao palácio Prinzenhof, esperando por Guilherme nas sombras. Quando Guilherme subiu as escadas, Gerardo o emboscou e disparou 2 tiros no peito do príncipe. Enquanto Guilherme agonizava, Gerardo tentou fugir. Ele planejou pular no fosso e nadar até o cavalo que o esperava. No entanto, ele tropeçou e foi capturado pelos guardas do palácio, sendo arrastado sob uma chuva de socos e golpes de punho de espada. Ele professou sua lealdade ao rei da Espanha. Guilherme, o Silencioso, carrega o triste título de primeiro chefe de Estado assassinado com uma arma de fogo. Quando Gerard foi julgado por seu crime, não demonstrou arrependimento ou remorso pelo assassinato. Na verdade, ele se comparou a Davi, sendo o príncipe Golias. Seu julgamento foi breve e ele foi rapidamente condenado à morte, mas não antes de um longo período de tortura. Os magistrados determinaram uma série de punições a serem executadas. Antes que o coração de Gerard fosse arrancado e jogado em seu rosto, Gerard foi primeiro pendurado em um poste, onde recebeu chicotadas. Após as chicotadas, ele foi então retirado e teve suas feridas cobertas com mel. Uma cabra foi trazida e incentivada a lamber essas feridas cobertas de mel. Cabras têm uma língua extremamente áspera, capaz de arrancar pedaços de carne. Talvez, na única pequena misericórdia mostrada a Gerard, a cabra se recusou a cumprir seu papel. As mãos de Gerard foram então forçadas dentro de um recipiente de óleo fervente. Durante a noite, Gerard ficava com mãos e pés amarrados em posição dolorosa, encolhido como uma bola, o que dificultava muito o sono. Gerard foi obrigado a usar sapatos feitos de couro de cachorro cru, que eram muito pequenos para seus pés. Seus pés foram então expostos ao fogo, fazendo com que o couro contraísse e esmagasse seus pés quando os sapatos amassados foram retirados de seus pés deformados. O mesmo aconteceu com a pele que havia derretido e se fundido ao couro. Gordura de bacon fervente foi derramada sobre Gerard, queimando sua carne.
Com seu corpo espancado, queimado e dilacerado em frangalhos, ele foi obrigado a vestir roupas encharcadas em álcool. Após 3 dias e noites de tortura excruciante, Gerard foi finalmente executado. Primeiro, sua mão direita foi queimada com ferro em brasa e a carne foi arrancada de seu corpo em 6 lugares. Gerard foi então esquartejado e eviscerado, tudo isso enquanto ainda se agarrava à vida. Finalmente, conforme decretado em sua sentença, o coração de Gerard foi arrancado de seu peito e jogado em seu rosto. O passo final foi remover sua cabeça, que mais tarde foi exibida em uma estaca no local do assassinato. Seus braços e pernas foram colocados em 4 portões da cidade. O rei da Espanha concedeu a recompensa aos pais de Gerard, junto com terras e um título de nobreza, já que Gerard não pôde reivindicá-la. A morte de William pouco fez para impedir a independência holandesa ou a reforma protestante. Sua família continuou como a monarquia dos Países Baixos, e a revolta holandesa também prosseguiu até bem depois dos anos 1600. Quanto a Gerard, ele é lembrado menos por suas ações e mais pelo fim macabro que teve como resultado. E, finalmente, temos o acidente do Byford Dolphin. No dia 5 de novembro de 1983, 5 mergulhadores de saturação que trabalhavam no Byford Dolphin tiveram um fim realmente perturbador. Uma descompressão explosiva e catastrófica matou 5 pessoas e feriu uma. Como um desastre desses pôde acontecer é uma história trágica. Talvez seja útil começar com uma explicação sobre o mergulho de saturação. Quando alguém mergulha em profundidades extremas, o corpo experimenta muitas atmosferas de pressão. Essa pressão comprime os gases no corpo e pode resultar na absorção de nitrogênio pelo sangue. Sangue. Se alguém retornar à superfície rápido demais, com a pressão diminuindo, não há tempo suficiente para o nitrogênio sair do corpo com segurança. Quando isso acontece, o nitrogênio forma bolhas que levam à descompressão, doença ou à síndrome dos mergulhadores. Isso pode causar dores intensas, tontura ou até mesmo um derrame. Por isso, os mergulhadores tomam precauções e retornam lentamente à superfície para evitar a síndrome dos mergulhadores. No entanto, para os mergulhadores que trabalham nas profundezas mais escuras, a 300 metros, reparando ou instalando oleodutos, não seria economicamente viável que eles tomassem o tempo necessário. Após cada mergulho, se esses mergulhadores subissem lentamente com longas pausas, levariam dias para chegar à superfície com segurança. A solução é o mergulho de saturação, em que os mergulhadores fazem o mergulho e retornam à superfície em um sino pressurizado. Esse sino se conecta a uma câmara pressurizada, que iguala a pressão do mergulho, onde os mergulhadores de saturação descansam. Isso pode durar até 28 dias seguidos. O corpo absorve uma quantidade limitada de nitrogênio, então o tempo de descompressão não aumenta exponencialmente. Quando o tempo deles acaba, podem usar o necessário para descomprimir com segurança. Viver em uma câmara de mergulho de saturação assim significa manter a pressão cuidadosamente, pois uma mudança repentina pode ser catastrófica. Esse foi o caso dos homens do Byford Dolphin. A câmara estava localizada na plataforma de perfuração no Campo Frigas, ao largo da Noruega. Os que viviam na câmara eram Edwin Arthur Coward, Roy P. Lucas Bjorn, Java Bergenis e Truza Hellevitt. Esses homens eram os mergulhadores. Também estavam na câmara William Cramond e Martin Saunders. Eles eram os assistentes de mergulho que operavam o sino de mergulho. No dia 5 de novembro de 1983, Cramond conectou o sino de mergulho às câmaras e trouxe 2 mergulhadores de volta, em segurança para a câmara 1. Os outros 2 mergulhadores estavam esperando na câmara 2. Antes de desacoplar o sino de mergulho, os mergulhadores precisavam selar as câmaras de habitação. Nesse dia, porém, o sino de mergulho foi desacoplado, sem que as câmaras fossem seladas. Isso resultou em uma descompressão explosiva imediata. O sino de mergulho foi lançado para longe. Com uma grande mudança de pressão, Cramond sofreu ferimentos fatais e Saunders sobreviveu com ferimentos graves. Os 4 mergulhadores morreram na hora
devido à mudança de pressão, que fez o nitrogênio ferver imediatamente. Essa erupção violenta fez com que os mergulhadores não sentissem nada. Trussa, o mergulhador que estava no processo de selar a câmara, foi puxado para fora da escotilha da câmara. Constatou-se que a escotilha foi aberta em cerca de 60 centímetros de diâmetro por onde seu corpo foi puxado. Partes do corpo de Trussa foram achadas espalhadas pelo convés da plataforma. Partes de sua medula espinhal foram encontradas a mais de 9 metros da explosão de descompressão. O corpo de Trussa teve que ser levado ao legista em 4 sacos plásticos. O relatório inicial culpou os assistentes de mergulho, apontando erro humano por não seguirem os procedimentos, seja por má audição ou falha de comunicação. Afirmou-se que o acidente foi culpa dos assistentes. Pouco se mencionou que os mergulhadores e assistentes estavam trabalhando há quase 13 horas seguidas, com mergulhos que regularmente excediam o tempo máximo permitido. Porém, a configuração do sino de mergulho e das câmaras era inerentemente perigosa. Não deveria ter sido possível desconectar o sino de mergulho enquanto as portas da câmara estavam abertas. No entanto, um relatório de 2006 confirmaria que a culpa foi do equipamento com defeito. Isso permitiu que as famílias dos mergulhadores processassem com sucesso o governo norueguês que operava a plataforma 25 anos após o desastre. A pressa por recursos valiosos levou ao uso de equipamentos inadequados, deixando a segurança dos mergulhadores em segundo plano. Este caso destaca os perigos de trabalhar em ambientes tão extremos e o quanto é vital fornecer equipamentos de segurança adequados para aqueles que arriscam suas vidas.